O tema da vez é Ética. 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 Você sabe o que é ética? Rapaz, falar em ética é complicado, né? Acho que ética, a gente não, já nasce com isso. A palavra ética vem do grego ethos, referente aos costumes, mas que também passou a significar caráter. A ética é o conjunto de normas e princípios que norteiam a boa conduta do ser humano e diz respeito ao caráter de qualquer pessoa, inclusive dos jornalistas. Estamos no centro de Vitória da Conquista, a terceira maior cidade do estado da Bahia. Vamos ver o que as pessoas pensam sobre os telejornais da cidade. Quais são os telejornais locais que você assiste? Eu assisto o jornal da TV Sudoeste, né, o BATV, no horário de meio-dia e no final do dia, à noite também. E assisto de vez em quando o TV UESB. Eu assisto a TV UESB, assisto um pouco assim, quando eu estou no meio-dia, eu assisto os jornais, né, da TV representante da Globo aqui, né? E de vez em quando a gente passa dá uma zapeada aí por esses canais aqui de outras emissoras assim. A TV Sudoeste, o jornal local. Assisto o BATV, só. Eu assisto a TV UESB mesmo. TV Sudoeste, TV UESB, Record também. A TV Sudoeste e a TV UESB. O que você acha do telejornal local que você assiste? Elas vêm evoluindo, da TV UESB ela é mais educativa, tem mais informações culturais, educacionais e políticas, mas o da TV Sudoeste ele ainda deixa a desejar relacionado a isso. Eu percebo que eles, quando trazem alguma questão sobre educação e política, é mais quando está por trás de alguma denúncia. Aí eu vejo como um pouco como uma empresa sensacionalista. Aí, ao meu ver, deveria estar trazendo essas questões ao tempo todo, através de entrevistas, através de reportagens, e não através de uma imprensa sensacionalista, só como uma crítica mais partidária do que, na verdade, uma crítica da imprensa mesmo, né? Eu acho ele superficial, eu deveria ter mais informações sobre o que acontece na cidade e na região, mas principalmente na cidade de Vitória da Conquista. Acho que ele tem a cara da TV da região Sudoeste e ele é feito segundo um padrão que eles imaginam que o público da região Sudoeste vai estar interessado nas notícias e que se pareça com o público daqui. Eu acho que tudo que deve ser passado para o telespectador não é passado. Porque assim, o jornal, às vezes eles maqueiam muito. Melhorar mais na notícia, assim, passar a notícia por inteiro e não os pedaços, só o que ele quer passar. Acredito que algumas coisas eles ocultam, né? Deveria mostrar mais a realidade um pouco do nosso município, da nossa cidade e do nosso estado, né? Recebemos algumas notícias, mas, porém, algumas coisas elas são ocultadas, né? Superficial, bicho. Superficial. Conquista, ela atravessa por um momento de crescimento, né? Econômico, demográfico, tudo isso, entendeu? E assim, a cidade realmente tem muitos problemas sociais, entendeu? E assim, você não vê o debate sobre isso. E eu acredito que realmente os jornais deveriam ter um debate sobre isso. O que acontece muito é aquela coisa, explora, né, a miséria alheia de um lado e do outro, outras emissoras ocultam, né? Porque você ficar na superfície é falta de ética. Por isso a importância da disciplina Comunicação e Ética na formação dos jornalistas. Eu penso que a discussão sobre ética ela é fundamental em qualquer profissão, né? E para o jornalista, para o jornalismo, muito mais porque o jornalismo trabalha com as pessoas, trabalha com a vida das pessoas. E a ética deve permear todo esse percurso, toda essa praxis cotidiana. Logo, a disciplina Comunicação e Ética, ela é essencial para a discussão sobre o que vem sendo produzido, né, pelos meios de comunicação, de uma maneira geral, e para pensar também sobre eu, estudante, quando eu for profissional, de que maneira eu vou contribuir para com a sociedade. A estudante de jornalismo fala sobre a reflexão da disciplina Comunicação e Ética para a sua formação. Eu acho que você tem que pensar a ética como uma formação da notícia que você está passando para essa pessoa. Ou seja, você tem que saber apurar fonte, você tem que saber olhar dois lados de uma notícia, não ser tendencioso. Acho que quando você pensa essas coisas
do dia a dia e joga para uma matéria, por exemplo, né, no jornalismo, você vai estar sendo ético e vai estar cumprindo com o seu papel de informar a sociedade corretamente. Um trecho do juramento prometido pelos jornalistas em sua formatura diz: atuarei dentro dos princípios universais de justiça e democracia, garantindo principalmente o direito do cidadão à informação. E os profissionais? Vamos ouvir jornalistas e saber a opinião deles sobre a ética da sua função e de que forma atuariam em determinadas situações? Quais são as características de um jornalista ético? Na minha opinião, é aquele que respeita as pessoas, que procura fazer do seu trabalho um instrumento de transformação social, não é? É aquele que trata a notícia com seriedade, aquele que tem consciência da importância da sua profissão, é aquele que leva ao pé da letra aquele juramento que ele fez lá no dia da formatura. Deve vir já impresso no jornalista na hora que ele termina o curso, na hora da conclusão do curso dele. Ele já tem, aliás, a ética existe na pessoa, né? O ser humano ele tem que ser ético no dia a dia. Mas, infelizmente, algumas pessoas elas fogem a esse ponto tão básico, né, e tão importante na vida do jornalista, que é a ética, a imparcialidade, a responsabilidade de apurar os fatos e as informações, não sair replicando o que vê, sem ter a certeza absoluta daquela notícia. Eu acredito e acho que isso deve ser a regra geral de todo jornalista. Você deve ter, inicialmente, um compromisso com a verdade, com a informação e com a comunidade com a qual você trabalha, né? Eu acho que a ética passa pelo respeito às pessoas, respeito, seja ela qualquer que seja a pessoa, né? Da mais humilde, da mais simples, às mais importantes, influentes, digamos assim. De que forma a emissora trabalha com a ética? O jornalismo da TV UESB é um jornalismo cívico, é uma TV pública, é uma TV do povo, para o povo, o jornalismo é para o povo, um jornalismo inclusivo também. Então, nós trabalhamos de qual forma? Da forma que deve ser trabalhada, buscando a informação, tendo a certeza da fonte, dando vez e voz ao povo também, e com total imparcialidade. E nós seguimos todos os critérios de caráter da formação do homem e da mulher e do jornalismo com ética e responsabilidade e imparcialidade. Numa comunidade, eu acho que a ética ela passa principalmente pelo respeito que você tem com a informação, né? Que tipo de informação chega até a sua redação, como você deve tratar determinados assuntos e como você deve colocar isso no ar. Porque, antes de qualquer coisa, você trabalha com pessoas. Então, eu acho que, inicialmente, o grande compromisso ético que a gente deve ter é com a verdade. Quando o assunto em pauta envolve grupos políticos relacionados ao veículo, de que forma a emissora lida com isso? Eu trabalho com a liberdade imensa na condução do jornalismo, sem nenhuma interferência dos poderes públicos, no caso, desde do governo do Estado, e tampouco dentro da universidade. Com toda a responsabilidade, noticiamos, sim, todas as questões políticas, mas dando vez e voz a todos os lados, então com imparcialidade total. É um trânsito tranquilo dentro das questões políticas. Eu recebo aqui muitas informações infundadas, digamos assim, né, de denúncias contra prefeitos, vereadores, secretários, alguém relacionado ao poder público, principalmente o poder público municipal, né, no caso das cidades nas quais a gente atua, e assim a gente tem a preocupação de apurar, de investigar e de ver se aquela informação é verdade. Algumas chegam até a gente apura, vê que não tem veracidade e a gente não dá, né, porque é preciso que você possa ter a informação concreta, a informação realmente válida para que você possa dar essa notícia sem comprometer pessoas, né, sem, de certa forma, você macular a imagem de alguma pessoa. Então, inicialmente, o que a gente trabalha é com apuração. Mas, independente de ser por questão política, qualquer que seja o assunto que a gente trata aqui, a gente não põe no ar sem uma investigação concreta, sem uma veracidade, digamos assim, desse fato. Como você trata o entrevistado envolvido em um caso ilícito ou em algum crime? Todas as pessoas que são envolvidas em fatos ilícitos, elas são inocentes até que se tenha uma sentença transitada em julgado. O que é isso? É uma sentença condenatória da qual não cabe mais recurso. Não é possível mais recorrer a uma instância superior. Pelo princípio do bom jornalismo, pelo princípio da dignidade da pessoa humana, a presunção de inocência sempre deve estar a favor dessas pessoas. A gente não pode se deixar levar pela emoção, pelo clamor popular,
pela barbaridade de um crime. Nós, jornalistas, nos revoltamos, obviamente, somos seres humanos, mas nós temos de manter uma certa distância e tratar o crime, por mais bárbaro que seja, a pessoa, por mais evidências de que ela tenha cometido aquele crime, mas ela deve ser sempre tratada como acusada, como suspeita, até que se tenha uma sentença condenatória transitada no julgado. Porque jornalista não é juiz. Juiz é quem julga. Jornalista, ele leva a notícia. Então, tem de se ter muito cuidado quando você vai abordar temas relacionados à violência, à notícia policial. Eu não vejo com bons olhos o jornalismo feito com sensacionalismo, com o objetivo de conseguir audiência, o jornalismo que vai para a porta de delegacia, que desrespeita o ser humano, porque a pessoa, mesmo ela sendo acusada e até condenada por determinado crime, ela não perde a condição dela de humano, de ser humano, e deve ser tratado como tal. Quanto ao uso de câmera escondida, você usaria? Se for de relevância social, né, discutir sobre isso, trazer à tona determinado caso, aí eu acho que realmente, se não tiver outra maneira de se conseguir as informações, é válido. Sim, usaria. Eu seria capaz de usar a câmera oculta? Sim, claro, já usei. Gostaria de usar novamente em alguns projetos que tenho em mente aí. Acho importante. Por que você usaria essa ferramenta na profissão? Bom, eu acho que são casos e casos, né? E isso depende também do assunto que está sendo discutido, da repercussão desse assunto para a comunidade, para a sociedade, né? E a maneira também de como o jornalista ou de como a equipe de produção vai trabalhar com esses equipamentos, como câmera escondida, né, gravadores, né, entre outras ferramentas, porque estaremos cumprindo como jornalistas, a nossa função social, né, de levar para o público o que de fato vai fazer com que ele tenha uma percepção aguçada sobre o que está acontecendo, né, no âmbito político, econômico, né, enfim, social e assim por diante. A câmera escondida, ela deu oportunidade já em diversos canais, diversos veículos de comunicação, tanto no Brasil quanto fora, de expor realidades problemáticas que interferem diretamente na evolução de toda a sociedade, a evolução da parte criminal, do abuso de crianças e adolescentes, ou seja, eles conseguiram desmontar, desbaratar quadrilhas especializadas nessa questão de pedofilia e tudo mais, como através desse artifício que é o quê? A câmera escondida. Se houver algum tipo de relevância jornalística, se houver algum tipo de relevância para a sociedade, alguma coisa que justifique o uso daquela câmera escondida. Não pode ser o uso pelo uso. É um terreno muito melindroso, é uma coisa muito polêmica que eu acho que precisa ser mais discutida e mais debatida também. A preocupação com a ética não é só no jornalismo brasileiro, muito menos no jornalismo conquistense. A preocupação com a ética no jornalismo é em qualquer país do mundo. O Ética na TV fica por aqui e até a próxima discussão.